Olá, meu nome é Olímpio Araújo Júnior e nesse curso nós vamos aprender como otimizar o seu site para mecanismos de busca. Esse é o curso de SEO, ou SEO, o Search Engine Optimization. Nele nós vamos aprender um conjunto de técnicas e estratégias que têm o objetivo de potencializar a visibilidade do seu site nos mecanismos de busca. Vamos começar entendendo os fundamentos do SEO, assim como vamos tentar entender melhor como funcionam os próprios mecanismos de busca. Pois compreendendo como eles funcionam e como eles pensam, nós vamos poder definir estratégias muito mais eficientes e alcançar melhores resultados de posicionamento. Ficar entre os primeiros lugares hoje em um mecanismo de busca é essencial para que a sua empresa, sua instituição ou seu empreendimento tenha um bom resultado comercial e financeiro. A otimização de sites para mecanismos de busca hoje é utilizada pelos grandes profissionais em todo o mundo e aplicada nos melhores sites de e-commerce, sites empresariais, institucionais, entre outros. Cada dia que você passa sem desenvolver uma estratégia de SEO para a sua empresa, fica mais difícil de você conseguir um bom posicionamento nos mecanismos de busca, pois os seus concorrentes já estão fazendo isso. E por isso eu costumo dizer que a web não é mais lugar para amadores. Porém, mesmo que você não seja um profissional de web, um desenvolvedor ou um programador, você também pode utilizar as estratégias de SEO no seu site. Isso porque nós temos o que eu costumo chamar de fator humano. Eu diria que a programação do site e a alteração dos seus códigos para adaptá-lo para o SEO é apenas uma etapa de todo o processo. Para esta etapa, se você não é um desenvolvedor ou um programador, você pode contratar uma agência ou um profissional que faça isso. E para que qualquer pessoa consiga fazer as estratégias de otimização do seu próprio site, nós vamos mostrar nesse curso as principais ferramentas utilizadas pelos profissionais de otimização. Como é o processo de otimização? Como você faz um planejamento? Como determinar os seus objetivos a serem alcançados e também o seu público-alvo. Quais são as estratégias que podem ser feitas e aquelas estratégias que, se forem feitas, podem prejudicar o seu site. Como produzir conteúdo de forma adequada e como trabalhar com as mídias sociais em função da otimização do seu site para os mecanismos de busca. Esses são apenas alguns dos temas que nós vamos tratar nesse curso. Com a experiência de quase 4.000 alunos nos meus cursos presenciais e dezenas de empresas que eu já dei consultoria, eu posso te dizer com certeza, você pode fazer isso. E sem dúvida, após aplicar as estratégias de otimização, os seus resultados na web vão melhorar. Para começarmos a entender o que é o SEO ou o SEO, precisamos entender o que é o SEM ou o SEM. Em todos os mecanismos de busca, nós podemos encontrar atualmente o que chamamos de links patrocinados. São os anúncios pagos que aparecem geralmente do lado direito ou acima dos resultados orgânicos. Desta forma, podemos dizer que otimização de sites é o conjunto de estratégias com o objetivo de potencializar e melhorar o posicionamento de um site nas páginas de resultados naturais ou orgânicos, nos sites de busca. E o Search Engine Marketing é o conjunto de técnicas e estratégias de marketing para aumentar a qualidade e a visibilidade de sites perante os mecanismos de busca. As definições são parecidas, mas o que realmente muda uma da outra é o investimento financeiro. Os SEM são estratégias de marketing pagas, por isso que nós utilizamos, por exemplo, como definição para links patrocinados. Mas o Search Engine Marketing abrange muito mais do que isso. Podemos defini-lo como qualquer tipo de estratégia paga para gerar visibilidade para o seu site. Por exemplo, banners, links em blogs, assessoria de imprensa paga, anúncios em portais, em jornais de web, entre outras estratégias. Utilizar o Search Engine Marketing é muito importante principalmente para quem está começando, para quem ainda não consegue visibilidade nos resultados orgânicos dos mecanismos de pesquisa. Pois quando você está pagando, você vai aparecer, sendo seu site relevante ou não. Com o tempo,
você começará a ter muitos cliques e o seu site começará a ser conhecido dos internautas. E desta forma, ele também pode melhorar os seus resultados orgânicos. Em outras aulas, nós vamos falar especificamente sobre o Search Engine Marketing. Nesse momento, é interessante apenas entender a diferença entre uma coisa e outra. Agora vamos entender um pouco sobre os principais mecanismos de pesquisa. Basicamente hoje, quem domina as pesquisas no mundo são Google, Yahoo e Bing. Se pensarmos de forma global, o Google representa hoje 65% das pesquisas no mundo. Mas no Brasil, estima-se que o Google seja responsável por 95% das pesquisas. De acordo com dados da Comscore, aproximadamente 400 milhões de buscas são feitas na web todos os dias no mundo. Isso resulta em 4.500 buscas realizadas a cada segundo do dia. Desta forma, em todo o mundo, pelo menos 2.900 buscas são feitas por segundo no Google. Pois cada vez mais os usuários utilizam os mecanismos de pesquisa antes de comprar um produto ou um serviço. Segundo essa pesquisa da eLife, 90,1% das pessoas que utilizam a internet pesquisam quais as opções antes nos mecanismos de pesquisa. E 79,3% acabam comprando esses produtos e esses serviços online. Isso tem gerado também um crescimento muito considerável do comércio eletrônico, visto que no ano passado o varejo online já vendeu mais do que o varejo tradicional. Levando em consideração a participação do Google nesse mercado de mecanismos de pesquisa, neste curso nós vamos dar uma grande ênfase para as suas ferramentas. Porém, eu quero sempre ressaltar que os mecanismos hoje utilizam uma metodologia muito parecida. Desta forma, praticamente tudo o que você faz para ficar bem posicionado no Google serve também para posicionar o seu site no Yahoo, no Bing e nos demais mecanismos. O Google revolucionou os mecanismos de pesquisa quando começou a indexar os sites por ordem de relevância. E para entendermos melhor como utilizar o SEO nas suas estratégias, é preciso entender também como funciona essa indexação, que hoje é praticamente padrão em todos os mecanismos de pesquisa. Vamos entender então qual é a missão do Google, e daí tudo vai ficar mais claro. A missão do Google é organizar a informação mundial e torná-la universalmente acessível e útil. Perceba algumas informações úteis dentro dessa missão. Em primeiro lugar, o Google quer organizar a informação mundial, ou seja, o objetivo do Google é indexar automaticamente toda a informação publicada na web. Ao contrário dos antigos mecanismos de busca, onde você precisava cadastrar o seu site para aparecer nas pesquisas, o Google faz isso automaticamente através de uma varredura com suas aranhas, ou spiders, que navegam em tempo real por toda a web, procurando novas páginas e incluindo-as no seu índice. A segunda informação, e provavelmente a mais importante dessa missão, é torná-la universalmente acessível e útil. Ou seja, o objetivo do Google é tornar acessível toda a informação que seja útil para o usuário. Por esse motivo, a partir de agora, a palavra-chave mais importante para nós em todo o curso é a relevância. O Google, assim como todos os outros mecanismos de pesquisa, querem saber qual a relevância do seu conteúdo, qual a relevância do seu site para os usuários. Quanto mais relevante ele for, melhor será o seu posicionamento nos resultados de busca. E por incrível que pareça, quem determina se o seu site é relevante ou não são os usuários, e não os robôs. Os mecanismos de busca utilizam algoritmos, cálculos complexos que estabelecem a relevância com base em vários fatores. Por exemplo, alguns dos fatores que determinam a relevância de um site são número de usuários únicos, ou seja, quantas pessoas visitaram o seu site durante o mês, número de páginas visitadas por usuário, o que também chamamos de page view, o tempo médio que cada usuário utilizou para navegar em seu site, qual a porcentagem de novos visitantes que seu site atrai todo mês, a taxa de rejeição, ou seja, quantas pessoas entram no seu site e não ficam tempo suficiente para navegar no mesmo. Quantidade de links externos, são aqueles links que apontam para o seu site em outros sites. E popularidade do site.
Durante o curso, nós vamos explicar detalhadamente todos esses tópicos e mais dezenas de outros. Atualmente, existem centenas de parâmetros que o Google utiliza para determinar a relevância de um site. Vamos tentar abordar o máximo dos parâmetros possíveis, dando preferência sempre para aqueles que são mais importantes. Precisamos dominar o máximo possível de parâmetros que o Google utiliza para posicionamento dos sites, porque qualquer estratégia pode ser o diferencial entre você ficar à frente ou atrás do seu concorrente, entre você aparecer ou não nas primeiras páginas do Google. Este mapa de calor que estamos vendo agora foi feito em 2006 pelas empresas Enquiro, Aitols e Digit. O objetivo foi estudar o movimento dos olhos na página do Google. Este estudo também foi feito em sites de e-commerce e diversos outros sites. Podemos ver aqui o mesmo estudo sendo feito no site do Yahoo, onde mostra inclusive a diferenciação entre os cliques nos anúncios patrocinados e nos anúncios orgânicos. Nesta tela nós vemos um comparativo dos sites Bing e Google. É interessante até para percebermos que os mesmos utilizam o mesmo formato, o mesmo padrão. Isso se chama padrão de usabilidade. As pessoas já estavam acostumadas a utilizar o Google. Quando o Bing foi lançado, ele utilizou o mesmo formato que o Google para facilitar a usabilidade. Nesta outra tela, podemos ver a semelhança entre os resultados e também entre o número de cliques dos usuários nos dois sites, no Google e no Bing. Isso fortalece o que eu já havia dito anteriormente sobre as técnicas de SEO poderem ser utilizadas para qualquer um dos três principais mecanismos de busca, Google, Yahoo ou Bing. Voltando à nossa tela sobre o estudo do movimento dos olhos no site do Google, perceba que o foco do calor está no canto superior esquerdo, e conforme olhamos para o lado direito da página, o calor diminui. Perceba que os resultados que ficam em destaque são os três primeiros. Esse é um dos motivos pelo qual o Google começou a colocar os anúncios patrocinados em cima dos anúncios orgânicos, pois antes eles apareciam apenas na coluna da direita. E como podemos perceber nessa tela, do lado direito a visualização é muito pequena. Isso acontece em qualquer site, como podemos ver esse exemplo de um site de e-commerce onde foi utilizada a mesma metodologia. Isto pode ser explicado pela ótica, que nos mostra que o quanto mais próximos estamos de um objeto, a nossa visão se restringe a um ângulo de 45 graus. Desta forma, o lado esquerdo do site sempre é o mais interessante. Para que você possa saber se o conteúdo do seu site está bem posicionado, você pode utilizar, por exemplo, esta ferramenta do Google. É o browsersize.googlelabs.com. Basta acessar e digitar o endereço do seu site na caixa e ele carregará o seu site abaixo desse layer. Então você poderá entender se o posicionamento do conteúdo está na melhor área de visualização para o seu usuário. Retornando ao nosso mapa de calor, perceba que nessa tela as pessoas focam mais nos 5 primeiros resultados. Isso significa que a maior parte das pessoas não desce mais a barra de rolagem. O comportamento do usuário no Google é digitar o que ele está procurando e tentar encontrar na primeira tela. Se os resultados não foram satisfatórios, a tendência é que ele faça uma nova busca. Desta forma, se você não apareceu nos 5 primeiros resultados, a probabilidade do seu usuário encontrá-lo é muito pequena. E nesta outra tela, nós podemos ver o resultado disso. 56,36% dos cliques aconteciam no primeiro resultado. Se somarmos do primeiro ao sexto resultado, chegaremos a um resultado de 91,6% dos cliques. Como o Google, assim como o Yahoo, começaram a apresentar resultados de links patrocinados acima dos resultados orgânicos, o comportamento do usuário também mudou. Perceba que as pessoas visualizam em primeiro lugar os links patrocinados, dando uma maior ênfase para o primeiro resultado e diminuindo para os 3 seguintes. Em seguida, começam a visualizar os resultados orgânicos, também dando uma maior ênfase para o primeiro e em seguida diminuindo para os seguintes. Logo em seguida, nós vemos uma faixa vermelha,
que representa o meio da página, ou aonde termina a tela do computador do usuário. A partir daí, poucas pessoas descem para visualizar os outros resultados. Se você está fazendo esse curso, é porque já sabe a importância da otimização do seu site. Mas agora, com essas informações, percebeu de uma forma ainda mais clara o como é importante estar entre as primeiras posições nos mecanismos de busca. Nas próximas aulas, nós vamos aprender passo a passo tudo o que precisa ser feito para você conseguir esse resultado.